Se você está endividado hoje, eu preciso te dizer uma coisa que pode te deixar um pouco desconfortável. O problema não é somente falta de dinheiro. Muitas pessoas chegam quando vêm fazer o planejamento comigo e sempre reclamam que estão endividados por falta de dinheiro. Mas, na verdade, existe outras coisas além do dinheiro que fazem com que você fique endividado. Bem, eu me chamo Elisana Nascimento, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo, sempre na área de finanças, ajudando empresas pequenas, médias e grandes a se organizarem financeiramente para ter um resultado próspero, que é o que toda empresa deseja, né? Ter um resultado financeiro positivo. E hoje eu trabalho com crianças, adultos, famílias, tentando organizar a vida financeira dessas pessoas para que elas tenham uma vida saudável. Bem, a maioria das pessoas acredita que está endividada porque ganha pouco, mas na verdade não é. Tem pessoas que ganham muito e estão endividadas. E o que acontece ainda é um pouco pior, porque quando as pessoas ganham mais, elas têm condições, têm crédito, na verdade, para se endividar mais ainda. Então, isso é bem perigoso, porque a pessoa ela consegue ter limites, ter créditos e ela vai se endividando. Então, não é quanto você ganha, na verdade, é como você lida com o dinheiro. Isso que é extremamente importante e é o que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Porque se você ganha pouco e você se endivida, se você ganhar muito, você vai se endividar mais, só vai ampliar o problema que você tem hoje. Bem, o primeiro ponto que faz com que as pessoas se endividem cada vez mais é a falta de clareza. O que acontece? A pessoa não sabe quanto ganha e quanto gasta e para onde vai. Assim, as pessoas que são CLTs, assim, são registradas, trabalham em empresa, ela ainda sabe quanto ela ganha, mas quanto ela gasta, ela não sabe. Ela não sabe para onde vai, se ela gasta mais com comida, com roupa, com saúde, com lazer, elas não têm essa clareza. Então fica difícil até para reduzir a dívida, porque ela não sabe nem o que ela paga. As pessoas que são profissionais liberais, empresários, autônomos, que aí tem um problema, aumenta, porque eles não têm noção nem de quanto eles ganham, eles não sabem que eles ganham. Às vezes, quando eu pego algum cliente para atender que é profissional liberal, quando eu mostro para ele o demonstrativo, eles falam: nossa, eu não sabia que eu ganhava tão bem assim. Eles ficam surpresos. Então, essa falta de clareza faz com que as pessoas percam o controle. Então é extremamente importante a gente ter clareza nas nossas receitas e despesas, né, na nossa saúde financeira, para que a gente consiga não entrar em dívidas, né? O segundo ponto, que é extremamente importante também, é o comportamento. Então, quando as decisões financeiras, elas são tomadas por emoções, elas não são racionais, ela acaba sendo emocionais. Então, a pessoa compra porque está feliz, compra porque tá triste, compra porque eu mereço, compra porque ela de repente teve um aumento. Então tudo é motivo de gastar. E às vezes a pessoa, às vezes não, a maioria das vezes as pessoas nem estão precisando daquilo que ela comprou. Mas aquilo dá um prazer, mas é um prazer imediato que dali 10 minutos já passou. E depois vem o sofrimento na hora de ter que pagar o cartão, né? Porque às vezes vai pagar o cartão, nem sabe exatamente o que está pagando. Então isso não é falta de renda, né? De clareza, e depende do comportamento da pessoa. Então o comportamento também é extremamente tóxico no que diz respeito a endividamento. Então, assim, adultos endividados, eles agem às vezes como crianças sem limite. Eles vão comprando porque tem limite no cartão, eles colocam como se fosse uma válvula de escape. Então é extremamente importante se atentar a isso também. Bem, o terceiro ponto é quando a gente usa o crédito, né, de forma irresponsável. Então, as pessoas usam o cartão de crédito como se fosse uma extensão do salário ou da renda, parcela tudo, faz empréstimos e depois vai acumulando parcelas.
Às vezes as pessoas, elas vão comprar e daí fala, olha, 10 vezes, em 10 vezes de tanto. A pessoa fala, essa parcela cabe aqui no meu mês, aqui no meu salário, na minha renda. Só que assim, aquela parcela cabe, mas toda vez ela vai fazendo outras e outras parcelas. Chegar no fim do mês, ela tem 10 parcelas, então vai chegar uma hora que vai ficar inviável tanto o parcelamento que ela faz, e às vezes sem necessidade. Às vezes sem necessidade de parcelar e sem necessidade de comprar aquilo que ela comprou. Só comprou pela facilidade do pagamento. Então o que as pessoas têm que entender é que o cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento. E ele é uma forma de pagamento incrível, porque você tem um prazo para pagar e ainda você tem benefícios. Depende do cartão, você tem acúmulo de milhas, você tem alguns pontos que você ganha, que você pode trocar por valores ou por alguma outra coisa, ele te dá um benefício, mas você tem que saber usar. Se você tem o cartão, você usa e você paga sempre atrasado, ele não é bom para você. Por quê? Porque o cartão atrasado, você vai pagar juros altíssimos e não compensa o que você fez para parcelar. Então, assim, é importante você ter essa consciência de que você, para usar o cartão, você tem que pagar ele no prazo, na data combinada lá com o banco. Se atentar a isso, porque senão ele vira uma arma na sua mão, né? Então não é bom que você use o cartão sem fim, como se não houvesse amanhã, né? Ele vira para você uma armadilha. Então é importante que você pense nisso, né? E o quarto ponto importante também para que você não se endivide é falta de planejamento. Quando você não tem planejamento, qualquer imprevisto vira um problema. Então você não tem nenhuma reserva de emergência, você não tem nenhum dinheiro gasto. Imagina que quebra o seu carro, você usa o seu carro para trabalhar ou até como fonte de renda. De repente você trabalha com Uber ou com transporte. Se quebrar o seu carro e se você não tiver o dinheiro para consertar, você vai ter dois problemas. Você não vai ter como fazer a renda e não vai ter como pagar o conserto. Então é sempre importante ter um planejamento para fazer uma reserva de emergência. Então as pessoas se endividam à toa às vezes, porque numa necessidade, numa emergência, você acaba pagando mais caro, porque você está na emergência ali, você precisa. Quando a pessoa não tem planejamento também, ela vive no limite ou endividada. Então isso é um ponto extremamente importante da pessoa repensar para ela não entrar em dívidas. Bem, então qual que é o ponto central aqui do que nós falamos, né? É que a dívida, ela não é só um problema financeiro, ela é um padrão de comportamento. Então, enquanto isso não mudar, a dívida vai voltar. Então não adianta você fazer um trabalho, um planejamento, organizar, pagar suas dívidas todas, pagar, zerar. Porque se você não mudar o seu comportamento, você vai fazer novas dívidas. E tem algo ainda mais importante que tudo isso, que sair das dívidas é o quê? O que você está vivendo hoje, os seus filhos estão vendo. E as crianças, elas aprendem pelo que ela vê, pelo exemplo. Inclusive eu tenho um módulo inteiro aqui no YouTube, você pode voltar e dar uma olhada, que eu falo sobre educação financeira para as crianças, como os pais educar as crianças financeiramente. Então, se os pais estão endividados, se os pais não pagam as contas em dia, se os pais pagam sempre juros, estão sempre discutindo em casa pelo dinheiro, as crianças estão vendo e estão aprendendo. Então, é importante que a gente não viva essa situação de dívidas, para que não passe esse exemplo e repita o ciclo, né? Isso é o mais importante também. Então, a conclusão é a seguinte: antes de pensar em ganhar mais, é importante você administrar melhor, saber lidar melhor com o que você já tem. Então a solução, ela não está fora, ela está dentro, ela começa com você. Então você primeiro tem que aprender a lidar melhor com o dinheiro, a se relacionar melhor com o dinheiro, antes de querer ganhar mais, de ter uma renda maior. Porque se você não sabe lidar, você não vai saber também administrar uma renda maior. Vai só aumentar o problema, você vai só aumentar suas dívidas. Então, esses pontos são extremamente importantes. Bem, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no meu canal, curte, compartilha. E se você quer sair das dívidas, eu tenho um curso de planejamento financeiro, que eu tenho um módulo só sobre dívidas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo.